Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaencheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão Jong Il-man, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaencheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão Jong Il-man, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece certo. Quando chegam ao Vietnã e começam a interrogar o suspeito, eles percebem que o homem está com medo, muito medo. Ele conta que decidiu se entregar porque existe alguém muito pior do que a polícia atrás dele, um criminoso extremamente violento chamado Kang Hae-sang. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. Ma Seok-do e seu capitão passam a investigar o que realmente está acontecendo. Aos poucos, eles descobrem que vários turistas sul-coreanos que visitaram o Vietnã desapareceram misteriosamente nos últimos anos. No começo parecia apenas coincidência ou crimes isolados, mas quanto mais investigam, mais percebem que existe um padrão, e esse padrão leva diretamente até Kang Hae-sang. Kang não é um criminoso comum, ele é um psicopata frio, cruel e extremamente inteligente. Seu esquema funciona da seguinte forma: ele sequestra turistas coreanos ricos que estão viajando pelo Vietnã, tortura as vítimas e depois entra em contato com as famílias exigindo grandes quantias de dinheiro. Mesmo quando recebe o resgate, muitas vezes ele mata a vítima do mesmo jeito. Ou seja, não se trata apenas de dinheiro, ele parece sentir prazer na violência. Durante a investigação, Ma Seok-do e os policiais acabam encontrando o esconderijo de alguns desses criminosos. Mas quando chegam ao local, a cena é brutal. Um dos homens ligados ao esquema está morto. Isso indica que Kang Hae-sang não hesita em matar até mesmo seus próprios parceiros quando acha necessário. A descoberta fica ainda pior quando eles encontram evidências de um caso recente envolvendo um jovem empresário coreano chamado Choi Yong-gi, filho de um poderoso empresário. O rapaz também havia desaparecido durante uma viagem ao Vietnã. Ao investigar o local onde ele teria sido mantido, a polícia faz uma descoberta chocante. O corpo do jovem está enterrado no jardim da casa usada pelos criminosos. Nesse momento, a situação fica muito mais grave. Agora, não se trata apenas de extraditar um fugitivo. Existe um assassino em série solto, especializado em sequestrar e matar coreanos em outro país. E o pior de tudo, as autoridades locais parecem não estarem muito interessadas em se envolver profundamente no caso. Mesmo com essas dificuldades, Ma Seok-do decide continuar investigando. Ele sabe que, se não fizer nada, o assassino continuará atacando novas vítimas. Enquanto isso, outra informação surge e complica ainda mais a situação.
O pai do jovem assassinado, um empresário poderoso, descobre o que aconteceu com o filho e decide contratar mercenários para se vingar de Kang Hae-sang. Ou seja, agora existem 3 forças diferentes atrás do mesmo homem: a polícia sul-coreana, criminosos locais e mercenários contratados pela família da vítima. E no centro de tudo está Kang Hae-sang, um criminoso que parece não ter medo de ninguém. Depois de encontrar evidências do crime, Ma Sek-do e seu chefe percebem que precisam agir rápido. O assassino Kang Hae-sang continua solto e provavelmente já está preparando seu próximo golpe. Além disso, agora existe um problema ainda maior. O pai do jovem assassinado descobriu tudo e decidiu contratar criminosos para se vingar. Ou seja, a situação está prestes a virar um verdadeiro caos. Enquanto isso, Kang Hae-sang continua agindo com uma frieza impressionante. Ele não demonstra qualquer arrependimento pelos crimes que cometeu. Pelo contrário, ele parece tratar tudo como se fosse apenas um negócio. Em uma das cenas mais tensas dessa parte da história, o vilão aparece lidando com seus próprios parceiros de crime. Alguns deles começam a questionar a forma brutal como ele conduz os sequestros. Eles sabem que Kang está ficando cada vez mais violento e imprevisível, e isso pode acabar chamando demais a atenção da polícia. Mas Kang Hae-sang resolve esse problema do jeito mais brutal possível. Sem hesitar, ele elimina um de seus próprios aliados. A cena deixa claro que ninguém está seguro perto dele, nem mesmo quem trabalha ao lado dele. Esse momento reforça para o público que Kang não é apenas um criminoso comum, mas alguém completamente sem limites. Enquanto isso, Ma Sek-do continua investigando no Vietnã. Usando seu estilo direto e nada delicado de interrogar suspeitos, ele começa a desmontar pouco a pouco a rede criminosa ligada ao vilão. Ele invade esconderijos, confronta criminosos e pressiona informantes até conseguir novas pistas. Mesmo estando em um país estrangeiro onde ele não tem toda a autoridade que teria na Coreia, Ma Sek-do deixa claro que não pretende desistir. A cada nova informação, a imagem do vilão fica mais clara. Kang Hae-sang não apenas sequestra turistas, ele escolhe vítimas específicas, coreanos com dinheiro ou que parecem vir de famílias ricas. Depois de sequestrá-los, ele liga para os parentes exigindo resgates enormes. Mas o mais perturbador é que mesmo quando recebe o dinheiro, muitas vezes ele mata a vítima de qualquer forma. Essa crueldade acaba criando vários inimigos para ele. Não apenas a polícia está atrás dele agora. Criminosos locais também começam a ficar incomodados com a violência exagerada que ele está trazendo para a região. Enquanto isso, os mercenários contratados pelo pai da vítima também entram na caça. Eles não querem prender Kang, querem vingança. Essa situação transforma a história em uma corrida contra o tempo. Ma Sek-do descobre que Kang Hae-sang está planejando voltar para a Coreia do Sul. Isso muda completamente o cenário da investigação. Se ele conseguir fugir do Vietnã e desaparecer na Coreia, será muito mais difícil capturá-lo. Percebendo isso, o detetive decide agir imediatamente. Ele começa uma perseguição intensa para tentar localizar Kang antes que ele consiga escapar. Essa parte do filme mistura investigação policial com várias cenas de ação, brigas em bares, perseguições pelas ruas e confrontos com criminosos ligados ao vilão. Mesmo enfrentando vários obstáculos, Ma Sek-do continua avançando na investigação. Cada pista o aproxima um pouco mais de Kang Hae-sang. Mas o vilão também está sempre um passo à frente. Extremamente inteligente e calculista, Kang começa a eliminar qualquer pessoa que possa entregar sua localização. Ele limpa suas pistas com uma frieza assustadora, deixando um traço de corpos pelo caminho. Essa escalada de violência aumenta ainda mais a tensão da história. Quando finalmente surge a informação de que Kang Hae-sang realmente conseguiu deixar o Vietnã e está retornando para a Coreia do Sul, Ma Sek-do percebe que a caçada está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando. O assassino agora está voltando para casa e o detetive sabe que quando eles finalmente se encontrarem, o confronto será inevitável.
Mas ele comete um grande erro: voltar justamente para o território onde trabalha o detetive interpretado por Ma Dong-seok, o implacável Ma Sek-do. Assim que a polícia sul-coreana descobre que o assassino voltou ao país, uma grande operação começa a ser montada. Agora, Ma Sek-do não está mais limitado pelas regras de outro país. Ele conhece o território, conhece o submundo do crime local e sabe exatamente como pressionar os criminosos para conseguir informações. E ele faz isso do jeito dele. Logo no início dessa última parte do filme, Ma Sek-do começa a interrogar vários criminosos ligados ao esquema de sequestros. Alguns tentam mentir, outros tentam fugir, mas todos acabam percebendo rapidamente que enfrentar aquele policial gigantesco não é uma boa ideia. Através dessas investigações, a polícia descobre que Kang Hae-sang voltou com um novo plano: continuar o esquema de extorsões agora dentro da Coreia. Ele ainda possui dinheiro roubado das famílias das vítimas e pretende usar esse dinheiro para desaparecer de vez. Mas o cerco está se fechando. Enquanto a polícia tenta localizá-lo, Kang também enfrenta problemas com outros criminosos. Muitos deles estão furiosos com a quantidade de mortes que ele causou. A violência exagerada do vilão acabou atraindo atenção demais para o submundo, e isso começa a gerar conflitos entre as gangues. Mesmo assim, Kang continua agindo com a mesma frieza de sempre. Ele se move rapidamente pela cidade, troca de esconderijos e elimina qualquer pessoa que possa denunciá-lo. Mas existe um problema que ele não consegue eliminar: Ma Sek-do. O detetive segue cada pista com uma determinação impressionante. Diferente de muitos policiais que dependem apenas de tecnologia e burocracia, Ma Sek-do confia muito em sua experiência nas ruas. Ele conversa com informantes, pressiona criminosos menores e reconstrói o caminho do vilão passo a passo, até que finalmente surge a pista decisiva. A polícia descobre o local onde Kang Hae-sang pode estar escondido. Sem perder tempo, Ma Sek-do parte imediatamente para o local, sabendo que aquela pode ser sua única chance de capturar o assassino. Quando chega ao local, a tensão explode. Kang percebe que foi encontrado e tenta fugir. Começa então uma perseguição intensa que passa por ruas movimentadas e corredores apertados. O vilão está desesperado para escapar, mas Ma Sek-do continua implacável. E então acontece o inevitável: os dois finalmente ficam frente a frente. O confronto entre eles é brutal. Kang Hae-sang não é apenas inteligente, ele também é extremamente violento e luta com tudo que tem para escapar. Ele usa facas, objetos e qualquer coisa que encontre para tentar derrotar o policial. Mas Ma Sek-do é praticamente uma força de natureza. Com sua força física impressionante e sua determinação inabalável, ele enfrenta o criminoso diretamente. A luta é intensa, cheia de golpes fortes e momentos em que parece que qualquer um dos dois pode vencer. Mesmo ferido e cansado, Kang continua tentando fugir, mas Ma Sek-do não vai permitir que ele escape depois de tudo o que fez. A luta termina com o detetive finalmente dominando o criminoso. Depois de toda a perseguição internacional, todas as mortes e toda a violência causada por Kang Hae-sang, ele finalmente é capturado. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaecheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão John Ilman, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaecheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior.
Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão John Il-man, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece certo. Quando chegam ao Vietnã e começam a interrogar o suspeito, eles percebem que o homem está com medo, muito medo. Ele conta que decidiu se entregar porque existe alguém muito pior do que a polícia atrás dele, um criminoso extremamente violento chamado Kang Hae-sang. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. Ma Seok-do e seu capitão passam a investigar o que realmente está acontecendo. Aos poucos, eles descobrem que vários turistas sul-coreanos que visitaram o Vietnã desapareceram misteriosamente nos últimos anos. No começo parecia apenas coincidência ou crimes isolados, mas quanto mais investigam, mais percebem que existe um padrão, e esse padrão leva diretamente até Kang Hae-sang. Kang não é um criminoso comum, ele é um psicopata frio, cruel e extremamente inteligente. Seu esquema funciona da seguinte forma: ele sequestra turistas coreanos ricos que estão viajando pelo Vietnã, tortura as vítimas e depois entra em contato com as famílias exigindo grandes quantias de dinheiro. Mesmo quando recebe o resgate, muitas vezes ele mata a vítima do mesmo jeito. Ou seja, não se trata apenas de dinheiro, ele parece sentir prazer na violência. Durante a investigação, Ma Seok-do e os policiais acabam encontrando o esconderijo de alguns desses criminosos. Mas quando chegam ao local, a cena é brutal. Um dos homens ligados ao esquema está morto. Isso indica que Kang Hae-sang não hesita em matar até mesmo seus próprios parceiros quando acha necessário. A descoberta fica ainda pior quando eles encontram evidências de um caso recente envolvendo um jovem empresário coreano chamado Choi Yong-gi, filho de um poderoso empresário. O rapaz também havia desaparecido durante uma viagem ao Vietnã. Ao investigar o local onde ele teria sido mantido, a polícia faz uma descoberta chocante. O corpo do jovem está enterrado no jardim da casa usada pelos criminosos. Nesse momento, a situação fica muito mais grave. Agora, não se trata apenas de extraditar um fugitivo. Existe um assassino em série solto, especializado em sequestrar e matar coreanos em outro país. E o pior de tudo, as autoridades locais parecem não estarem muito interessadas em se envolver profundamente no caso. Mesmo com essas dificuldades, Ma Seok-do decide continuar investigando. Ele sabe que, se não fizer nada, o assassino continuará atacando novas vítimas. Enquanto isso, outra informação surge e complica ainda mais a situação. O pai do jovem assassinado, um empresário poderoso, descobre o que aconteceu com o filho e decide contratar mercenários para se vingar de Kang Hae-sang. Ou seja, agora existem 3 forças diferentes atrás do mesmo homem: a polícia sul-coreana, criminosos locais e mercenários contratados pela família da vítima. E no centro de tudo está Kang Hae-sang, um criminoso que parece não ter medo de ninguém. Depois de encontrar evidências do crime, Ma Seok-do e seu chefe percebem que precisam agir rápida. O assassino Kang Hae-sang continua solto e provavelmente já está preparando seu próximo golpe. Além disso, agora existe um problema ainda maior. O pai do jovem assassinado descobriu tudo e decidiu contratar criminosos para se vingar. Ou seja, a situação está prestes a virar um verdadeiro caos. Enquanto isso, Kang Hae-sang continua agindo com uma frieza impressionante. Ele não demonstra qualquer arrependimento pelos crimes que cometeu. Pelo contrário, ele parece tratar tudo como se fosse apenas um negócio. Em uma das cenas mais tensas dessa parte da história, o vilão aparece lidando com seus próprios parceiros de crime. Alguns deles começam a questionar a forma brutal como ele conduz os sequestros. Eles sabem que Kang está ficando cada vez mais violento e imprevisível, e isso pode acabar chamando demais a atenção da polícia. Mas Kang Hae-sang resolve esse problema do jeito mais brutal possível. Sem hesitar, ele elimina um de seus próprios aliados. A cena deixa claro que ninguém está seguro perto dele, nem mesmo quem trabalha ao lado dele. Esse momento reforça para o público que Kang não é apenas um criminoso comum, mas alguém completamente sem limites. Enquanto isso, Ma Seok-do continua investigando no Vietnã.
Usando seu estilo direto e nada delicado de interrogar suspeitos, ele começa a desmontar pouco a pouco a rede criminosa ligada ao vilão. Ele invade esconderijos, confronta criminosos e pressiona informantes até conseguir novas pistas. Mesmo estando em um país estrangeiro onde ele não tem toda a autoridade que teria na Coreia, Ma Sek-do deixa claro que não pretende desistir. A cada nova informação, a imagem do vilão fica mais clara. Kang Hae-sang não apenas sequestra turistas, ele escolhe vítimas específicas, coreanos com dinheiro ou que parecem vir de famílias ricas. Depois de sequestrá-los, ele liga para os parentes exigindo resgates enormes. Mas o mais perturbador é que mesmo quando recebe o dinheiro, muitas vezes ele mata a vítima de qualquer forma. Essa crueldade acaba criando vários inimigos para ele. Não apenas a polícia está atrás dele agora. Criminosos locais também começam a ficar incomodados com a violência exagerada que ele está trazendo para a região. Enquanto isso, os mercenários contratados pelo pai da vítima também entram na caça. Eles não querem prender Kang, querem vingança. Essa situação transforma a história em uma corrida contra o tempo. Ma Sek-do descobre que Kang Hae-sang está planejando voltar para a Coreia do Sul. Isso muda completamente o cenário da investigação. Se ele conseguir fugir do Vietnã e desaparecer na Coreia, será muito mais difícil capturá-lo. Percebendo isso, o detetive decide agir imediatamente. Ele começa uma perseguição intensa para tentar localizar Kang antes que ele consiga escapar. Essa parte do filme mistura investigação policial com várias cenas de ação, brigas em bares, perseguições pelas ruas e confrontos com criminosos ligados ao vilão. Mesmo enfrentando vários obstáculos, Ma Sek-do continua avançando na investigação. Cada pista o aproxima um pouco mais de Kang Hae-sang. Mas o vilão também está sempre um passo à frente. Extremamente inteligente e calculista, Kang começa a eliminar qualquer pessoa que possa entregar sua localização. Ele limpa suas pistas com uma frieza assustadora, deixando um traço de corpos pelo caminho. Essa escalada de violência aumenta ainda mais a tensão da história. Quando finalmente surge a informação de que Kang Hae-sang realmente conseguiu deixar o Vietnã e está retornando para a Coreia do Sul, Ma Sek-do percebe que a caçada está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando. O assassino agora está voltando para casa e o detetive sabe que quando eles finalmente se encontrarem, o confronto será inevitável. Mas ele comete um grande erro, voltar justamente para o território onde trabalha o detetive interpretado por Ma Dong-seok, o implacável Ma Sek-do. Assim que a polícia sul-coreana descobre que o assassino voltou ao país, uma grande operação começa a ser montada. Agora, Ma Sek-do não está mais limitado pelas regras de outro país. Ele conhece o território, conhece o submundo do crime local e sabe exatamente como pressionar os criminosos para conseguir informações. E ele faz isso do jeito dele. Logo no início dessa última parte do filme, Ma Sek-do começa a interrogar vários criminosos ligados ao esquema de sequestros. Alguns tentam mentir, outros tentam fugir, mas todos acabam percebendo rapidamente que enfrentar aquele policial gigantesco não é uma boa ideia. Através dessas investigações, a polícia descobre que Kang Hae-sang voltou com um novo plano: continuar o esquema de extorsões agora dentro da Coreia. Ele ainda possui dinheiro roubado das famílias das vítimas e pretende usar esse dinheiro para desaparecer de vez. Mas o cerco está se fechando. Enquanto a polícia tenta localizá-lo, Kang também enfrenta problemas com outros criminosos. Muitos deles estão furiosos com a quantidade de mortes que ele causou. A violência exagerada do vilão acabou atraindo atenção demais para o submundo, e isso começa a gerar conflitos entre as gangues. Mesmo assim, Kang continua agindo com a mesma frieza de sempre. Ele se move rapidamente pela cidade, troca de esconderijos e elimina qualquer pessoa que possa denunciá-lo. Mas existe um problema que ele não consegue eliminar: Ma Sek-do. O detetive segue cada pista com uma determinação impressionante. Diferente de muitos policiais que dependem apenas de tecnologia e burocracia, Ma Sek-do confia muito em sua experiência nas ruas. Ele
conversa com informantes, pressiona criminosos menores e reconstrói o caminho do vilão passo a passo, até que finalmente surge a pista decisiva. A polícia descobre o local onde Kang Hae-sang pode estar escondido. Sem perder tempo, Ma Sek-do parte imediatamente para o local, sabendo que aquela pode ser sua única chance de capturar o assassino. Quando chega ao local, a tensão explode. Kang percebe que foi encontrado e tenta fugir. Começa então uma perseguição intensa que passa por ruas movimentadas e corredores apertados. O vilão está desesperado para escapar, mas Ma Sek-do continua implacável. E então acontece o inevitável. Os dois finalmente ficam frente a frente. O confronto entre eles é brutal. Kang Hae-sang não é apenas inteligente, ele também é extremamente violento e luta com tudo que tem para escapar. Ele usa facas, objetos e qualquer coisa que encontre para tentar derrotar o policial. Mas Ma Sek-do é praticamente uma força de natureza. Com sua força física impressionante e sua determinação inabalável, ele enfrenta o criminoso diretamente. A luta é intensa, cheia de golpes fortes e momentos em que parece que qualquer um dos dois pode vencer. Mesmo ferido e cansado, Kang continua tentando fugir. Mas Ma Sek-do não vai permitir que ele escape depois de tudo o que fez. A luta termina com o detetive finalmente dominando o criminoso. Depois de toda a perseguição internacional, todas as mortes e toda a violência causada por Kang Hae-sang, ele finalmente é capturado. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaecheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão John Ilman, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaecheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão John Ilman, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece certo. Quando chegam ao Vietnã e começam a interrogar o suspeito, eles percebem que o homem está com medo, muito medo. Ele conta que decidiu se entregar porque existe alguém muito pior do que a polícia atrás dele, um criminoso extremamente violento chamado Kang Hae-sang. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. Ma Seok-do e seu capitão passam a investigar o que realmente está acontecendo. Aos poucos, eles descobrem que vários turistas sul-coreanos que visitaram o Vietnã desapareceram misteriosamente nos últimos anos. No começo parecia apenas coincidência ou crimes isolados, mas quanto mais investigam, mais percebem que existe um padrão, e esse padrão leva diretamente até Kang Hae-sang. Kang não é um criminoso comum, ele é um psicopata frio, cruel e extremamente inteligente. Seu esquema funciona da seguinte forma: ele sequestra turistas coreanos ricos que estão viajando pelo Vietnã, tortura as vítimas e depois entra em contato com as famílias exigindo grandes quantias de dinheiro. Mesmo quando recebe o resgate, muitas vezes ele mata a vítima do mesmo jeito. Ou seja, não se trata apenas de dinheiro, ele parece sentir prazer na violência.
Durante a investigação, Ma Seok-do e os policiais acabam encontrando o esconderijo de alguns desses criminosos. Mas quando chegam ao local, a cena é brutal. Um dos homens ligados ao esquema está morto. Isso indica que Kang Hae-sang não hesita em matar até mesmo seus próprios parceiros quando acha necessário. A descoberta fica ainda pior quando eles encontram evidências de um caso recente envolvendo um jovem empresário coreano chamado Choi Yong-gi, filho de um poderoso empresário. O rapaz também havia desaparecido durante uma viagem ao Vietnã. Ao investigar o local onde ele teria sido mantido, a polícia faz uma descoberta chocante. O corpo do jovem está enterrado no jardim da casa usada pelos criminosos. Nesse momento, a situação fica muito mais grave. Agora, não se trata apenas de extraditar um fugitivo. Existe um assassino em série solto, especializado em sequestrar e matar coreanos em outro país. E o pior de tudo, as autoridades locais parecem não estarem muito interessadas em se envolver profundamente no caso. Mesmo com essas dificuldades, Ma Seok-do decide continuar investigando. Ele sabe que, se não fizer nada, o assassino continuará atacando novas vítimas. Enquanto isso, outra informação surge e complica ainda mais a situação. O pai do jovem assassinado, um empresário poderoso, descobre o que aconteceu com o filho e decide contratar mercenários para se vingar de Kang Hae-sang. Ou seja, agora existem 3 forças diferentes atrás do mesmo homem: a polícia sul-coreana, criminosos locais e mercenários contratados pela família da vítima. E no centro de tudo está Kang Hae-sang, um criminoso que parece não ter medo de ninguém. Depois de encontrar evidências do crime, Ma Seok-do e seu chefe percebem que precisam agir rápida. O assassino Kang Hae-sang continua solto e provavelmente já está preparando seu próximo golpe. Além disso, agora existe um problema ainda maior. O pai do jovem assassinado descobriu tudo e decidiu contratar criminosos para se vingar. Ou seja, a situação está prestes a virar um verdadeiro caos. Enquanto isso, Kang Hae-sang continua agindo com uma frieza impressionante. Ele não demonstra qualquer arrependimento pelos crimes que cometeu. Pelo contrário, ele parece tratar tudo como se fosse apenas um negócio. Em uma das cenas mais tensas dessa parte da história, o vilão aparece lidando com seus próprios parceiros de crime. Alguns deles começam a questionar a forma brutal como ele conduz os sequestros. Eles sabem que Kang está ficando cada vez mais violento e imprevisível, e isso pode acabar chamando demais a atenção da polícia. Mas Kang Hae-sang resolve esse problema do jeito mais brutal possível. Sem hesitar, ele elimina um de seus próprios aliados. A cena deixa claro que ninguém está seguro perto dele, nem mesmo quem trabalha ao lado dele. Esse momento reforça para o público que Kang não é apenas um criminoso comum, mas alguém completamente sem limites. Enquanto isso, Ma Seok-do continua investigando no Vietnã. Usando seu estilo direto e nada delicado de interrogar suspeitos, ele começa a desmontar pouco a pouco a rede criminosa ligada ao vilão. Ele invade esconderijos, confronta criminosos e pressiona informantes até conseguir novas pistas. Mesmo estando em um país estrangeiro onde ele não tem toda a autoridade que teria na Coreia, Ma Seok-do deixa claro que não pretende desistir. A cada nova informação, a imagem do vilão fica mais clara. Kang Hae-sang não apenas sequestra turistas, ele escolhe vítimas específicas, coreanos com dinheiro ou que parecem vir de famílias ricas. Depois de sequestrá-los, ele liga para os parentes exigindo resgates enormes. Mas o mais perturbador é que mesmo quando recebe o dinheiro, muitas vezes ele mata a vítima de qualquer forma. Essa crueldade acaba criando vários inimigos para ele. Não apenas a polícia está atrás dele agora. Criminosos locais também começam a ficar incomodados com a violência exagerada que ele está trazendo para a região. Enquanto isso, os mercenários contratados pelo pai da vítima também entram na caça. Eles não querem prender Kang, querem vingança. Essa situação transforma a história em uma corrida contra o tempo. Ma Seok-do descobre que Kang Hae-sang está planejando voltar para a Coreia do Sul. Isso muda completamente o cenário da investigação. Se ele conseguir fugir do Vietnã e desaparecer na Coreia, será muito mais difícil capturá-lo. Percebendo isso, o detetive decide agir imediatamente. Ele começa uma perseguição intensa para tentar localizar Kang antes que ele consiga escapar.
Essa parte do filme mistura investigação policial com várias cenas de ação, brigas em bares, perseguições pelas ruas e confrontos com criminosos ligados ao vilão. Mesmo enfrentando vários obstáculos, Ma Sek-do continua avançando na investigação. Cada pista o aproxima um pouco mais de Kang Hae-sang. Mas o vilão também está sempre um passo à frente. Extremamente inteligente e calculista, Kang começa a eliminar qualquer pessoa que possa entregar sua localização. Ele limpa suas pistas com uma frieza assustadora, deixando um traço de corpos pelo caminho. Essa escalada de violência aumenta ainda mais a tensão da história. Quando finalmente surge a informação de que Kang Hae-sang realmente conseguiu deixar o Vietnã e está retornando para a Coreia do Sul, Ma Sek-do percebe que a caçada está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando. O assassino agora está voltando para casa, e o detetive sabe que quando eles finalmente se encontrarem, o confronto será inevitável. Mas ele comete um grande erro, voltar justamente para o território onde trabalha o detetive interpretado por Ma Dong-seok, o implacável Ma Sek-do. Assim que a polícia sul-coreana descobre que o assassino voltou ao país, uma grande operação começa a ser montada. Agora, Ma Sek-do não está mais limitado pelas regras de outro país. Ele conhece o território, conhece o submundo do crime local e sabe exatamente como pressionar os criminosos para conseguir informações. E ele faz isso do jeito dele. Logo no início dessa última parte do filme, Ma Sek-do começa a interrogar vários criminosos ligados ao esquema de sequestros. Alguns tentam mentir, outros tentam fugir, mas todos acabam percebendo rapidamente que enfrentar aquele policial gigantesco não é uma boa ideia. Através dessas investigações, a polícia descobre que Kang Hae-sang voltou com um novo plano: continuar o esquema de extorsões agora dentro da Coreia. Ele ainda possui dinheiro roubado das famílias das vítimas e pretende usar esse dinheiro para desaparecer de vez. Mas o cerco está se fechando. Enquanto a polícia tenta localizá-lo, Kang também enfrenta problemas com outros criminosos. Muitos deles estão furiosos com a quantidade de mortes que ele causou. A violência exagerada do vilão acabou atraindo atenção demais para o submundo, e isso começa a gerar conflitos entre as gangues. Mesmo assim, Kang continua agindo com a mesma frieza de sempre. Ele se move rapidamente pela cidade, troca de esconderijos e elimina qualquer pessoa que possa denunciá-lo. Mas existe um problema que ele não consegue eliminar: Ma Sek-do. O detetive segue cada pista com uma determinação impressionante. Diferente de muitos policiais que dependem apenas de tecnologia e burocracia, Ma Sek-do confia muito em sua experiência nas ruas. Ele conversa com informantes, pressiona criminosos menores e reconstrói o caminho do vilão passo a passo, até que finalmente surge a pista decisiva. A polícia descobre o local onde Kang Hae-sang pode estar escondido. Sem perder tempo, Ma Sek-do parte imediatamente para o local, sabendo que aquela pode ser sua única chance de capturar o assassino. Quando chega ao local, a tensão explode. Kang percebe que foi encontrado e tenta fugir. Começa então uma perseguição intensa que passa por ruas movimentadas e corredores apertados. O vilão está desesperado para escapar, mas Ma Sek-do continua implacável. E então acontece o inevitável. Os dois finalmente ficam frente a frente. O confronto entre eles é brutal. Kang Hae-sang não é apenas inteligente, ele também é extremamente violento e luta com tudo que tem para escapar. Ele usa facas, objetos e qualquer coisa que encontre para tentar derrotar o policial. Mas Ma Sek-do é praticamente uma força de natureza. Com sua força física impressionante e sua determinação inabalável, ele enfrenta o criminoso diretamente. A luta é intensa, cheia de golpes fortes e momentos em que parece que qualquer um dos dois pode vencer. Mesmo ferido e cansado, Kang continua tentando fugir. Mas Ma Sek-do não vai permitir que ele escape depois de tudo o que fez. A luta termina com o detetive finalmente dominando o criminoso. Depois de toda a perseguição internacional, todas as mortes e toda a violência causada por Kang Hae-sang, ele finalmente é capturado. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaencheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior.
Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão John Ilman, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaencheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão John Ilman, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece certo. Quando chegam ao Vietnã e começam a interrogar o suspeito, eles percebem que o homem está com medo, muito medo. Ele conta que decidiu se entregar porque existe alguém muito pior do que a polícia atrás dele, um criminoso extremamente violento chamado Kang Hae-sang. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. Ma Seok-do e seu capitão passam a investigar o que realmente está acontecendo. Aos poucos, eles descobrem que vários turistas sul-coreanos que visitaram o Vietnã desapareceram misteriosamente nos últimos anos. No começo parecia apenas coincidência ou crimes isolados, mas quanto mais investigam, mais percebem que existe um padrão, e esse padrão leva diretamente até Kang Hae-sang. Kang não é um criminoso comum, ele é um psicopata frio, cruel e extremamente inteligente. Seu esquema funciona da seguinte forma: ele sequestra turistas coreanos ricos que estão viajando pelo Vietnã, tortura as vítimas e depois entra em contato com as famílias exigindo grandes quantias de dinheiro. Mesmo quando recebe o resgate, muitas vezes ele mata a vítima do mesmo jeito. Ou seja, não se trata apenas de dinheiro, ele parece sentir prazer na violência. Durante a investigação, Ma Seok-do e os policiais acabam encontrando o esconderijo de alguns desses criminosos. Mas quando chegam ao local, a cena é brutal. Um dos homens ligados ao esquema está morto. Isso indica que Kang Hae-sang não hesita em matar até mesmo seus próprios parceiros quando acha necessário. A descoberta fica ainda pior quando eles encontram evidências de um caso recente envolvendo um jovem empresário coreano chamado Choi Yong-gi, filho de um poderoso empresário. O rapaz também havia desaparecido durante uma viagem ao Vietnã. Ao investigar o local onde ele teria sido mantido, a polícia faz uma descoberta chocante. O corpo do jovem está enterrado no jardim da casa usada pelos criminosos. Nesse momento, a situação fica muito mais grave. Agora, não se trata apenas de extraditar um fugitivo. Existe um assassino em série solto, especializado em sequestrar e matar coreanos em outro país. E o pior de tudo, as autoridades locais parecem não estarem muito interessadas em se envolver profundamente no caso. Mesmo com essas dificuldades, Ma Seok-do decide continuar investigando. Ele sabe que, se não fizer nada, o assassino continuará atacando novas vítimas. Enquanto isso, outra informação surge e complica ainda mais a situação. O pai do jovem assassinado, um empresário poderoso, descobre o que aconteceu com o filho e decide contratar mercenários para se vingar de Kang Hae-sang. Ou seja, agora existem 3 forças diferentes atrás do mesmo homem: a polícia sul-coreana, criminosos locais e mercenários contratados pela família da vítima. E no centro de tudo está Kang Hae-sang, um criminoso que parece não ter medo de ninguém. Depois de encontrar evidências do crime, Ma Seok-do e seu chefe percebem que precisam agir rápida. O assassino Kang Hae-sang continua solto e provavelmente já está preparando seu próximo golpe. Além disso, agora existe um problema ainda maior. O pai do jovem assassinado descobriu tudo e decidiu contratar criminosos para se vingar. Ou seja, a situação está prestes a virar um verdadeiro caos. Enquanto isso,
Kang Hae-sang continua agindo com uma frieza impressionante. Ele não demonstra qualquer arrependimento pelos crimes que cometeu. Pelo contrário, ele parece tratar tudo como se fosse apenas um negócio. Em uma das cenas mais tensas dessa parte da história, o vilão aparece lidando com seus próprios parceiros de crime. Alguns deles começam a questionar a forma brutal como ele conduz os sequestros. Eles sabem que Kang está ficando cada vez mais violento e imprevisível, e isso pode acabar chamando demais a atenção da polícia. Mas Kang Hae-sang resolve esse problema do jeito mais brutal possível. Sem hesitar, ele elimina um de seus próprios aliados. A cena deixa claro que ninguém está seguro perto dele, nem mesmo quem trabalha ao lado dele. Esse momento reforça para o público que Kang não é apenas um criminoso comum, mas alguém completamente sem limites. Enquanto isso, Ma Sek-do continua investigando no Vietnã. Usando seu estilo direto e nada delicado de interrogar suspeitos, ele começa a desmontar pouco a pouco a rede criminosa ligada ao vilão. Ele invade esconderijos, confronta criminosos e pressiona informantes até conseguir novas pistas. Mesmo estando em um país estrangeiro onde ele não tem toda a autoridade que teria na Coreia, Ma Sek-do deixa claro que não pretende desistir. A cada nova informação, a imagem do vilão fica mais clara. Kang Hae-sang não apenas sequestra turistas, ele escolhe vítimas específicas, coreanos com dinheiro ou que parecem vir de famílias ricas. Depois de sequestrá-los, ele liga para os parentes exigindo resgates enormes. Mas o mais perturbador é que mesmo quando recebe o dinheiro, muitas vezes ele mata a vítima de qualquer forma. Essa crueldade acaba criando vários inimigos para ele. Não apenas a polícia está atrás dele agora. Criminosos locais também começam a ficar incomodados com a violência exagerada que ele está trazendo para a região. Enquanto isso, os mercenários contratados pelo pai da vítima também entram na caça. Eles não querem prender Kang, querem vingança. Essa situação transforma a história em uma corrida contra o tempo. Ma Sek-do descobre que Kang Hae-sang está planejando voltar para a Coreia do Sul. Isso muda completamente o cenário da investigação. Se ele conseguir fugir do Vietnã e desaparecer na Coreia, será muito mais difícil capturá-lo. Percebendo isso, o detetive decide agir imediatamente. Ele começa uma perseguição intensa para tentar localizar Kang antes que ele consiga escapar. Essa parte do filme mistura investigação policial com várias cenas de ação, brigas em bares, perseguições pelas ruas e confrontos com criminosos ligados ao vilão. Mesmo enfrentando vários obstáculos, Ma Sek-do continua avançando na investigação. Cada pista o aproxima um pouco mais de Kang Hae-sang. Mas o vilão também está sempre um passo à frente. Extremamente inteligente e calculista, Kang começa a eliminar qualquer pessoa que possa entregar sua localização. Ele limpa suas pistas com uma frieza assustadora, deixando um traço de corpos pelo caminho. Essa escalada de violência aumenta ainda mais a tensão da história. Quando finalmente surge a informação de que Kang Hae-sang realmente conseguiu deixar o Vietnã e está retornando para a Coreia do Sul, Ma Sek-do percebe que a caçada está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando. O assassino agora está voltando para casa, e o detetive sabe que quando eles finalmente se encontrarem, o confronto será inevitável. Mas ele comete um grande erro: voltar justamente para o território onde trabalha o detetive interpretado por Ma Dong-seok, o implacável Ma Sek-do. Assim que a polícia sul-coreana descobre que o assassino voltou ao país, uma grande operação começa a ser montada. Agora, Ma Sek-do não está mais limitado pelas regras de outro país. Ele conhece o território, conhece o submundo do crime local e sabe exatamente como pressionar os criminosos para conseguir informações. E ele faz isso do jeito dele. Logo no início dessa última parte do filme, Ma Sek-do começa a interrogar vários criminosos ligados ao esquema de sequestros. Alguns tentam mentir, outros tentam fugir, mas todos acabam percebendo rapidamente que enfrentar aquele policial gigantesco não é uma boa ideia.
Através dessas investigações, a polícia descobre que Kang Hae-sang voltou com um novo plano: continuar o esquema de extorsões agora dentro da Coreia. Ele ainda possui dinheiro roubado das famílias das vítimas e pretende usar esse dinheiro para desaparecer de vez. Mas o cerco está se fechando. Enquanto a polícia tenta localizá-lo, Kang também enfrenta problemas com outros criminosos. Muitos deles estão furiosos com a quantidade de mortes que ele causou. A violência exagerada do vilão acabou atraindo atenção demais para o submundo, e isso começa a gerar conflitos entre as gangues. Mesmo assim, Kang continua agindo com a mesma frieza de sempre. Ele se move rapidamente pela cidade, troca de esconderijos e elimina qualquer pessoa que possa denunciá-lo. Mas existe um problema que ele não consegue eliminar: Ma Sek-do. O detetive segue cada pista com uma determinação impressionante. Diferente de muitos policiais que dependem apenas de tecnologia e burocracia, Ma Sek-do confia muito em sua experiência nas ruas. Ele conversa com informantes, pressiona criminosos menores e reconstrói o caminho do vilão passo a passo, até que finalmente surge a pista decisiva. A polícia descobre o local onde Kang Hae-sang pode estar escondido. Sem perder tempo, Ma Sek-do parte imediatamente para o local, sabendo que aquela pode ser sua única chance de capturar o assassino. Quando chega ao local, a tensão explode. Kang percebe que foi encontrado e tenta fugir. Começa então uma perseguição intensa que passa por ruas movimentadas e corredores apertados. O vilão está desesperado para escapar, mas Ma Sek-do continua implacável. E então acontece o inevitável. Os dois finalmente ficam frente a frente. O confronto entre eles é brutal. Kang Hae-sang não é apenas inteligente, ele também é extremamente violento e luta com tudo que tem para escapar. Ele usa facas, objetos e qualquer coisa que encontre para tentar derrotar o policial. Mas Ma Sek-do é praticamente uma força de natureza. Com sua força física impressionante e sua determinação inabalável, ele enfrenta o criminoso diretamente. A luta é intensa, cheia de golpes fortes e momentos em que parece que qualquer um dos dois pode vencer. Mesmo ferido e cansado, Kang continua tentando fugir, mas Ma Sek-do não vai permitir que ele escape depois de tudo o que fez. A luta termina com o detetive finalmente dominando o criminoso. Depois de toda a perseguição internacional, todas as mortes e toda a violência causada por Kang Hae-sang, ele finalmente é capturado. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaencheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão Jong Il-man, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece... A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gaencheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão Jong Il-man, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece certo. Quando chegam ao Vietnã e começam a interrogar o suspeito, eles percebem que o homem está com medo, muito medo. Ele conta que decidiu se entregar porque existe alguém muito pior do que a polícia atrás dele, um criminoso extremamente violento chamado Kang Hae-sang.
Nesse momento, a história começa a mudar de direção. Ma Seok-do e seu capitão passam a investigar o que realmente está acontecendo. Aos poucos, eles descobrem que vários turistas sul-coreanos que visitaram o Vietnã desapareceram misteriosamente nos últimos anos. No começo parecia apenas coincidência ou crimes isolados, mas quanto mais investigam, mais percebem que existe um padrão, e esse padrão leva diretamente até Kang Hae-sang. Kang não é um criminoso comum, ele é um psicopata frio, cruel e extremamente inteligente. Seu esquema funciona da seguinte forma: ele sequestra turistas coreanos ricos que estão viajando pelo Vietnã, tortura as vítimas e depois entra em contato com as famílias exigindo grandes quantias de dinheiro. Mesmo quando recebe o resgate, muitas vezes ele mata a vítima do mesmo jeito. Ou seja, não se trata apenas de dinheiro, ele parece sentir prazer na violência. Durante a investigação, Ma Seok-do e os policiais acabam encontrando o esconderijo de alguns desses criminosos. Mas quando chegam ao local, a cena é brutal. Um dos homens ligados ao esquema está morto. Isso indica que Kang Hae-sang não hesita em matar até mesmo seus próprios parceiros quando acha necessário. A descoberta fica ainda pior quando eles encontram evidências de um caso recente envolvendo um jovem empresário coreano chamado Choi Yong-gi, filho de um poderoso empresário. O rapaz também havia desaparecido durante uma viagem ao Vietnã. Ao investigar o local onde ele teria sido mantido, a polícia faz uma descoberta chocante. O corpo do jovem está enterrado no jardim da casa usada pelos criminosos. Nesse momento, a situação fica muito mais grave. Agora, não se trata apenas de extraditar um fugitivo. Existe um assassino em série solto, especializado em sequestrar e matar coreanos em outro país. E o pior de tudo, as autoridades locais parecem não estarem muito interessadas em se envolver profundamente no caso. Mesmo com essas dificuldades, Ma Seok-do decide continuar investigando. Ele sabe que, se não fizer nada, o assassino continuará atacando novas vítimas. Enquanto isso, outra informação surge e complica ainda mais a situação. O pai do jovem assassinado, um empresário poderoso, descobre o que aconteceu com o filho e decide contratar mercenários para se vingar de Kang Hae-sang. Ou seja, agora existem 3 forças diferentes atrás do mesmo homem: a polícia sul-coreana, criminosos locais e mercenários contratados pela família da vítima. E no centro de tudo está Kang Hae-sang, um criminoso que parece não ter medo de ninguém. Depois de encontrar evidências do crime, Ma Seok-do e seu chefe percebem que precisam agir rápida. O assassino Kang Hae-sang continua solto e provavelmente já está preparando seu próximo golpe. Além disso, agora existe um problema ainda maior. O pai do jovem assassinado descobriu tudo e decidiu contratar criminosos para se vingar. Ou seja, a situação está prestes a virar um verdadeiro caos. Enquanto isso, Kang Hae-sang continua agindo com uma frieza impressionante. Ele não demonstra qualquer arrependimento pelos crimes que cometeu. Pelo contrário, ele parece tratar tudo como se fosse apenas um negócio. Em uma das cenas mais tensas dessa parte da história, o vilão aparece lidando com seus próprios parceiros de crime. Alguns deles começam a questionar a forma brutal como ele conduz os sequestros. Eles sabem que Kang está ficando cada vez mais violento e imprevisível, e isso pode acabar chamando demais a atenção da polícia. Mas Kang Hae-sang resolve esse problema do jeito mais brutal possível. Sem hesitar, ele elimina um de seus próprios aliados. A cena deixa claro que ninguém está seguro perto dele, nem mesmo quem trabalha ao lado dele. Esse momento reforça para o público que Kang não é apenas um criminoso comum, mas alguém completamente sem limites. Enquanto isso, Ma Seok-do continua investigando no Vietnã. Usando seu estilo direto e nada delicado de interrogar suspeitos, ele começa a desmontar pouco a pouco a rede criminosa ligada ao vilão. Ele invade esconderijos, confronta criminosos e pressiona informantes até conseguir novas pistas. Mesmo estando em um país estrangeiro onde ele não tem toda a autoridade que teria na Coreia, Ma Seok-do deixa claro que não pretende desistir. A cada nova informação, a imagem do vilão fica mais clara. Kang Hae-sang não apenas sequestra turistas, ele escolhe vítimas específicas, coreanos com dinheiro ou que parecem vir de famílias ricas. Depois de sequestrá-los, ele liga para os parentes exigindo resgates enormes. Mas o mais perturbador é que mesmo quando recebe o dinheiro, muitas vezes ele mata a vítima de qualquer forma.
Essa crueldade acaba criando vários inimigos para ele. Não apenas a polícia está atrás dele agora. Criminosos locais também começam a ficar incomodados com a violência exagerada que ele está trazendo para a região. Enquanto isso, os mercenários contratados pelo pai da vítima também entram na caça. Eles não querem prender Kang, querem vingança. Essa situação transforma a história em uma corrida contra o tempo. Ma Sek-do descobre que Kang Hae-sang está planejando voltar para a Coreia do Sul. Isso muda completamente o cenário da investigação. Se ele conseguir fugir do Vietnã e desaparecer na Coreia, será muito mais difícil capturá-lo. Percebendo isso, o detetive decide agir imediatamente. Ele começa uma perseguição intensa para tentar localizar Kang antes que ele consiga escapar. Essa parte do filme mistura investigação policial com várias cenas de ação, brigas em bares, perseguições pelas ruas e confrontos com criminosos ligados ao vilão. Mesmo enfrentando vários obstáculos, Ma Sek-do continua avançando na investigação. Cada pista o aproxima um pouco mais de Kang Hae-sang. Mas o vilão também está sempre um passo à frente. Extremamente inteligente e calculista, Kang começa a eliminar qualquer pessoa que possa entregar sua localização. Ele limpa suas pistas com uma frieza assustadora, deixando um traço de corpos pelo caminho. Essa escalada de violência aumenta ainda mais a tensão da história. Quando finalmente surge a informação de que Kang Hae-sang realmente conseguiu deixar o Vietnã e está retornando para a Coreia do Sul, Ma Sek-do percebe que a caçada está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando. O assassino agora está voltando para casa, e o detetive sabe que quando eles finalmente se encontrarem, o confronto será inevitável. Mas ele comete um grande erro, voltar justamente para o território onde trabalha o detetive interpretado por Ma Dong-seok, o implacável Ma Sek-do. Assim que a polícia sul-coreana descobre que o assassino voltou ao país, uma grande operação começa a ser montada. Agora, Ma Sek-do não está mais limitado pelas regras de outro país. Ele conhece o território, conhece o submundo do crime local e sabe exatamente como pressionar os criminosos para conseguir informações. E ele faz isso do jeito dele. Logo no início dessa última parte do filme, Ma Sek-do começa a interrogar vários criminosos ligados ao esquema de sequestros. Alguns tentam mentir, outros tentam fugir, mas todos acabam percebendo rapidamente que enfrentar aquele policial gigantesco não é uma boa ideia. Através dessas investigações, a polícia descobre que Kang Hae-sang voltou com um novo plano: continuar o esquema de extorsões agora dentro da Coreia. Ele ainda possui dinheiro roubado das famílias das vítimas e pretende usar esse dinheiro para desaparecer de vez. Mas o cerco está se fechando. Enquanto a polícia tenta localizá-lo, Kang também enfrenta problemas com outros criminosos. Muitos deles estão furiosos com a quantidade de mortes que ele causou. A violência exagerada do vilão acabou atraindo atenção demais para o submundo, e isso começa a gerar conflitos entre as gangues. Mesmo assim, Kang continua agindo com a mesma frieza de sempre. Ele se move rapidamente pela cidade, troca de esconderijos e elimina qualquer pessoa que possa denunciá-lo. Mas existe um problema que ele não consegue eliminar: Ma Sek-do. O detetive segue cada pista com uma determinação impressionante. Diferente de muitos policiais que dependem apenas de tecnologia e burocracia, Ma Sek-do confia muito em sua experiência nas ruas. Ele conversa com informantes, pressiona criminosos menores e reconstrói o caminho do vilão passo a passo, até que finalmente surge a pista decisiva. A polícia descobre o local onde Kang Hae-sang pode estar escondido. Sem perder tempo, Ma Sek-do parte imediatamente para o local, sabendo que aquela pode ser sua única chance de capturar o assassino. Quando chega ao local, a tensão explode. Kang percebe que foi encontrado e tenta fugir. Começa então uma perseguição intensa que passa por ruas movimentadas e corredores apertados. O vilão está desesperado para escapar, mas Ma Sek-do continua implacável. E então acontece o inevitável. Os dois finalmente ficam frente a frente. O confronto entre eles é brutal. Kang Hae-sang não é apenas inteligente, ele também é extremamente violento e luta com tudo que tem para escapar. Ele usa facas, objetos e qualquer coisa que encontre para tentar derrotar o policial. Mas Ma Sek-do é praticamente uma força de natureza. Com sua força física impressionante,
confiante e sua determinação inabalável, ele enfrenta o criminoso diretamente. A luta é intensa, cheia de golpes fortes e momentos em que parece que qualquer um dos dois pode vencer. Mesmo ferido e cansado, Kang continua tentando fugir, mas Ma Sek-do não vai permitir que ele escape depois de tudo o que fez. A luta termina com o detetive finalmente dominando o criminoso. Depois de toda a perseguição internacional, todas as mortes e toda a violência causada por Kang Hae-sang, ele finalmente é A capturado. história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gyeongcheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão Jong Il-man, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece. A história começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O detetive Ma Seok-do continua trabalhando na unidade de crimes violentos da polícia de Gyeongcheon, em Seul. Ele é aquele tipo de policial que não tem muita paciência para a burocracia. Quando aparece um criminoso perigoso, ele prefere resolver tudo com os próprios punhos. Mesmo com esse jeito bruto, ele tem um forte senso de justiça e uma reputação enorme dentro da polícia. Tudo parece relativamente tranquilo, até surgir um caso estranho envolvendo um criminoso sul-coreano que está escondido no exterior. Esse homem decide se entregar voluntariamente às autoridades, o que já parece estranho desde o começo. Normalmente, criminosos fogem da polícia, mas nesse caso, o sujeito praticamente implora para ser preso. Por causa disso, a polícia decide enviar Ma Seok-do e seu superior, o capitão Jong Il-man, para Ho Chi Minh City, no Vietnã. A missão oficial é simples: localizar o criminoso, formalizar a prisão e levá-lo de volta para a Coreia do Sul. Só que desde o início da viagem, algo não parece certo. Quando chegam ao Vietnã e começam a interrogar o suspeito, eles percebem que o homem está com medo, muito medo. Ele conta que decidiu se entregar porque existe alguém muito pior do que a polícia atrás dele, um criminoso extremamente violento chamado Kang Hae-sang. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. Ma Seok-do e seu capitão passam a investigar o que realmente está acontecendo. Aos poucos, eles descobrem que vários turistas sul-coreanos que visitaram o Vietnã desapareceram misteriosamente nos últimos anos. No começo parecia apenas coincidência ou crimes isolados, mas quanto mais investigam, mais percebem que existe um padrão, e esse padrão leva diretamente até Kang Hae-sang. Kang não é um criminoso comum, ele é um psicopata frio, cruel e extremamente inteligente. Seu esquema funciona da seguinte forma: ele sequestra turistas coreanos ricos que estão viajando pelo Vietnã, tortura as vítimas e depois entra em contato com as famílias exigindo grandes quantias de dinheiro. Mesmo quando recebe o resgate, muitas vezes ele mata a vítima do mesmo jeito. Ou seja, não se trata apenas de dinheiro, ele parece sentir prazer na violência. Durante a investigação, Ma Seok-do e os policiais acabam encontrando o esconderijo de alguns desses criminosos. Mas quando chegam ao local, a cena é brutal. Um dos homens ligados ao esquema está morto. Isso indica que Kang Hae-sang não hesita em matar até mesmo seus próprios parceiros quando acha necessário. A descoberta fica ainda pior quando eles encontram evidências de um caso recente envolvendo um jovem empresário coreano chamado Choi Yong-gi, filho de um poderoso empresário. O rapaz também havia desaparecido durante uma viagem ao Vietnã. Ao investigar o local onde ele teria sido mantido, a polícia faz uma descoberta chocante. O corpo do jovem está enterrado no jardim da casa usada pelos criminosos. Nesse momento, a situação fica muito mais grave. Agora, não se trata apenas de extraditar um fugitivo. Existe um assassino em série solto, especializado em sequestrar e matar coreanos em outro país. E o pior de tudo, as autoridades locais parecem não estarem muito interessadas em se envolver profundamente no caso.
Mesmo com essas dificuldades, Ma Seok-do decide continuar investigando. Ele sabe que, se não fizer nada, o assassino continuará atacando novas vítimas. Enquanto isso, outra informação surge e complica ainda mais a situação. O pai do jovem assassinado, um empresário poderoso, descobre o que aconteceu com o filho e decide contratar mercenários para se vingar de Kang Hae-sang. Ou seja, agora existem 3 forças diferentes atrás do mesmo homem: a polícia sul-coreana, criminosos locais e mercenários contratados pela família da vítima. E no centro de tudo está Kang Hae-sang, um criminoso que parece não ter medo de ninguém. Depois de encontrar evidências do crime, Ma Seok-do e seu chefe percebem que precisam agir rápida. O assassino Kang Hae-sang continua solto e provavelmente já está preparando seu próximo golpe. Além disso, agora existe um problema ainda maior. O pai do jovem assassinado descobriu tudo e decidiu contratar criminosos para se vingar. Ou seja, a situação está prestes a virar um verdadeiro caos. Enquanto isso, Kang Hae-sang continua agindo com uma frieza impressionante. Ele não demonstra qualquer arrependimento pelos crimes que cometeu. Pelo contrário, ele parece tratar tudo como se fosse apenas um negócio. Em uma das cenas mais tensas dessa parte da história, o vilão aparece lidando com seus próprios parceiros de crime. Alguns deles começam a questionar a forma brutal como ele conduz os sequestros. Eles sabem que Kang está ficando cada vez mais violento e imprevisível, e isso pode acabar chamando demais a atenção da polícia. Mas Kang Hae-sang resolve esse problema do jeito mais brutal possível. Sem hesitar, ele elimina um de seus próprios aliados. A cena deixa claro que ninguém está seguro perto dele, nem mesmo quem trabalha ao lado dele. Esse momento reforça para o público que Kang não é apenas um criminoso comum, mas alguém completamente sem limites. Enquanto isso, Ma Seok-do continua investigando no Vietnã. Usando seu estilo direto e nada delicado de interrogar suspeitos, ele começa a desmontar pouco a pouco a rede criminosa ligada ao vilão. Ele invade esconderijos, confronta criminosos e pressiona informantes até conseguir novas pistas. Mesmo estando em um país estrangeiro onde ele não tem toda a autoridade que teria na Coreia, Ma Seok-do deixa claro que não pretende desistir. A cada nova informação, a imagem do vilão fica mais clara. Kang Hae-sang não apenas sequestra turistas, ele escolhe vítimas específicas, coreanos com dinheiro ou que parecem vir de famílias ricas. Depois de sequestrá-los, ele liga para os parentes exigindo resgates enormes. Mas o mais perturbador é que mesmo quando recebe o dinheiro, muitas vezes ele mata a vítima de qualquer forma. Essa crueldade acaba criando vários inimigos para ele. Não apenas a polícia está atrás dele agora. Criminosos locais também começam a ficar incomodados com a violência exagerada que ele está trazendo para a região. Enquanto isso, os mercenários contratados pelo pai da vítima também entram na caça. Eles não querem prender Kang, querem vingança. Essa situação transforma a história em uma corrida contra o tempo. Ma Seok-do descobre que Kang Hae-sang está planejando voltar para a Coreia do Sul. Isso muda completamente o cenário da investigação. Se ele conseguir fugir do Vietnã e desaparecer na Coreia, será muito mais difícil capturá-lo. Percebendo isso, o detetive decide agir imediatamente. Ele começa uma perseguição intensa para tentar localizar Kang antes que ele consiga escapar. Essa parte do filme mistura investigação policial com várias cenas de ação, brigas em bares, perseguições pelas ruas e confrontos com criminosos ligados ao vilão. Mesmo enfrentando vários obstáculos, Ma Seok-do continua avançando na investigação. Cada pista o aproxima um pouco mais de Kang Hae-sang. Mas o vilão também está sempre um passo à frente. Extremamente inteligente e calculista, Kang começa a eliminar qualquer pessoa que possa entregar sua localização. Ele limpa suas pistas com uma frieza assustadora, deixando um traço de corpos pelo caminho. Essa escalada de violência aumenta ainda mais a tensão da história. Quando finalmente surge a informação de que Kang Hae-sang realmente conseguiu deixar o Vietnã e está retornando para a Coreia do Sul, Ma Seok-do percebe que a caçada está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando.
O assassino agora está voltando para casa, e o detetive sabe que quando eles finalmente se encontrarem, o confronto será inevitável. Mas ele comete um grande erro, voltar justamente para o território onde trabalha o detetive interpretado por Ma Dong-seok, o implacável Ma Sek-do. Assim que a polícia sul-coreana descobre que o assassino voltou ao país, uma grande operação começa a ser montada. Agora, Ma Sek-do não está mais limitado pelas regras de outro país. Ele conhece o território, conhece o submundo do crime local e sabe exatamente como pressionar os criminosos para conseguir informações. E ele faz isso do jeito dele. Logo no início dessa última parte do filme, Ma Sek-do começa a interrogar vários criminosos ligados ao esquema de sequestros. Alguns tentam mentir, outros tentam fugir, mas todos acabam percebendo rapidamente que enfrentar aquele policial gigantesco não é uma boa ideia. Através dessas investigações, a polícia descobre que Kang Hae-sang voltou com um novo plano: continuar o esquema de extorsões agora dentro da Coreia. Ele ainda possui dinheiro roubado das famílias das vítimas e pretende usar esse dinheiro para desaparecer de vez. Mas o cerco está se fechando. Enquanto a polícia tenta localizá-lo, Kang também enfrenta problemas com outros criminosos. Muitos deles estão furiosos com a quantidade de mortes que ele causou. A violência exagerada do vilão acabou atraindo atenção demais para o submundo, e isso começa a gerar conflitos entre as gangues. Mesmo assim, Kang continua agindo com a mesma frieza de sempre. Ele se move rapidamente pela cidade, troca de esconderijos e elimina qualquer pessoa que possa denunciá-lo. Mas existe um problema que ele não consegue eliminar: Ma Sek-do. O detetive segue cada pista com uma determinação impressionante. Diferente de muitos policiais que dependem apenas de tecnologia e burocracia, Ma Sek-do confia muito em sua experiência nas ruas. Ele conversa com informantes, pressiona criminosos menores e reconstrói o caminho do vilão passo a passo, até que finalmente surge a pista decisiva. A polícia descobre o local onde Kang Hae-sang pode estar escondido. Sem perder tempo, Ma Sek-do parte imediatamente para o local, sabendo que aquela pode ser sua única chance de capturar o assassino. Quando chega ao local, a tensão explode. Kang percebe que foi encontrado e tenta fugir. Começa então uma perseguição intensa que passa por ruas movimentadas e corredores apertados. O vilão está desesperado para escapar, mas Ma Sek-do continua implacável. E então acontece o inevitável. Os dois finalmente ficam frente a frente. O confronto entre eles é brutal. Kang Hae-sang não é apenas inteligente, ele também é extremamente violento e luta com tudo que tem para escapar. Ele usa facas, objetos e qualquer coisa que encontre para tentar derrotar o policial. Mas Ma Sek-do é praticamente uma força de natureza. Com sua força física impressionante e sua determinação inabalável, ele enfrenta o criminoso diretamente. A luta é intensa, cheia de golpes fortes e momentos em que parece que qualquer um dos dois pode vencer. Mesmo ferido e cansado, Kang continua tentando fugir. Mas Ma Sek-do não vai permitir que ele escape depois de tudo o que fez. A luta termina com o detetive finalmente dominando o criminoso. Depois de toda a perseguição internacional, todas as mortes e toda a violência causada por Kang Hae-sang, ele finalmente é capturado. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.